tem que fazer valer um protocolo que foi feito desde o início com muita responsabilidade, e aliás o Palmeiras foi um dos que, assim, mais nas reuniões levantaram a mão assim, e pediu para ser um protocolo com várias partes, vários especialistas de saúde dando pitaco, fazendo reuniões com médicos dos clubes. Partiu do Palmeiras, né, uma ideia de você ter essa reunião entre os médicos e o Dr. Jorge Pagura da CBF. Então, assim, o Palmeiras não diz que está virando as costas para o lado da saúde pública, e sim querendo reforçar exatamente o protocolo que, segundo o Palmeiras, é muito bem feito, é muito bem elaborado. Então, pelo menos essa é a resposta que eu tive quando eu questionei essa situação toda aí de você pensar na saúde pública. Isso que você falou também é importante no seguinte sentido. A gente fala muito, o protocolo está mostrando que o protocolo tem furos. Não, o protocolo pode ter furos, mas tem gente que fura o protocolo. Uma coisa é o protocolo ter furo. Mas outra coisa é você não cumprir o protocolo e se contaminar porque você não cumpriu o protocolo. Nenhum médico, aqui por nós entrevistados, nem inclusive o secretário-geral da CBF, que é médico, o Walter Feldman, disse que o protocolo garantiria 100% de segurança. É que tem as duas coisas. Ele está lá para minimizar os riscos. Você pode se contaminar porque há furos no protocolo e você pode se contaminar porque você furou o protocolo. Que é o caso do Flamengo. Por que o Flamengo mandou 55 pessoas? Mas, PVC, mesmo se você cumprir todos os protocolos, é possível que haja uma contaminação. Claro que sim. Né? Todos os médicos foram unânimes que participaram aqui. É impossível garantir 100% de segurança num campeonato regional. O risco fica maior no campeonato nacional e quando você atravessa fronteiras, esse risco se multiplica. Claro, tanto que é o caso da Libertadores. O que aconteceu foi, na primeira rodada, quando adiou Goiás e São Paulo, na CBF, na comissão médica, dizia-se, quando chegar na quarta, quinta rodada, não tem mais. Vai diminuir muito. Que é por isso que o Feldman diz, acho que do ponto de vista de comunicação, ele erra, quando ele diz o protocolo é quase perfeito, não está aparecendo, então a comunicação está errada. Por outro lado, o que aconteceu foi a Libertadores. Porque, de fato, da quarta, quinta, sexta rodada, sétima rodada, a gente tinha parado de falar sobre o número excessivo de casos de Covid no Campeonato Brasileiro. Não é que não tivesse, mas tinha diminuído. Não tinha mais os casos dos adiamentos do começo da temporada. Aí veio a primeira semana da Libertadores. A primeira semana da Libertadores com as viagens intercontinentais, dentro do continente, aí explodiu. Aí veio o surto do Flamengo, o caso do Independente Del Valle, os casos que apareceram. Sim. Reapareceram. Agora, sobre o Palmeiras estar sendo incoerente, na minha opinião, eu quero lembrar o que o técnico do Palmeiras falou há um mês, no Bem Amigos. Veja só o que pensava Vanderlei Luxemburgo há um mês. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com 40 jogadores que você possa escrever, você vai escrever na realidade, de 40, você vai escrever, na sua grande maioria, 13, 12 jogadores que não vão nem estar, que são jogadores da categoria de juniores, às vezes até juvenil, que vai estar escrito entre os 40 ali. Você vai ficar no número de 28 a 30, que são o que você vai usar. Camarada, se você pegar 10 jogadores infectados dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro, que do teu time, dos 15 que você usa principal, cara, não tem como você jogar, não tem como você poder entrar em campo. Mas você escreveu isso aqui, a regra é para todo mundo. Não, a regra não é para todo mundo. Leva vantagem quem tem elenco melhor, vai ter vantagem sempre nesse sentido. Então, acho que deveria ter um número, que a CBF colocasse um número que realmente cancelasse o jogo, e o outro que não cancelasse. Foi tantas pessoas infectadas, tá bom, pode continuar. Agora, tantas pessoas infectadas que vai trazer um prejuízo, tem que cancelar o jogo, não pode não cancelar o jogo. Eu concordei com o Luxemburgo há um mês e sigo concordando com esses argumentos. O PVC, eu disse que você, pelo novo protocolo, pelo novo regulamento, se você tiver 13 atletas saudáveis ou negativo para a Covid, você vai para o jogo. Mas eu fiquei confuso com o que eu mesmo falei. São 13 atletas disponíveis, que pode ter gente suspensa, machucada. São 13 atletas disponíveis que você tem que ter para o jogo ou 13 atletas negativos para a Covid? Eu ouvi hoje, você tem que apresentar os exames negativos, positivos de Covid que confirmem que você só tem
12 atletas. Porque você entendeu? Você pode ter gente suspensa, Gabriel, machucada, Pedro Rocha. né? Gabriel está machucado, Pedro Rocha está machucado. Vamos tentar apurar isso junto à CBF, produção? Essa dúvida hoje é pertinente. A questão é os 12 atletas negativos de Covid. Porque você pode ter 13 que estão negativos, mas... E tem um jogador com uma fratura na perna. Fratura na perna, suspenso, né? Ou desses 13, 3 podem ser goleiros. E aí como é que você faz? Meus queridos setoristas de Flamengo, e no caso André Hernan, setorista da notícia, nos últimos anos a gente viu ser criada uma rivalidade aí de Palmeiras e Flamengo também, né? E essa discussão do adiamento do jogo, as reações das duas diretorias, inclusive, ela é mais um capítulo da rivalidade de dois clubes que nos últimos anos brigaram na parte de cima da tabela, Paulo Vinícius Coelho. A gente vai pegar 2016 o Cheirinho, já caiu a barba. Cheirinho é quando os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, passam na frente da loja do clube no aeroporto Santos Dumont e faz o sinal de Cheirinho. O Cheirinho começou no Rio de Janeiro. O Cheirinho começou no Rio de Janeiro como uma gíria provocando que o Flamengo... Teve uma briga entre as duas torcidas, que depois teve desdobramentos de bastidor. Em Brasília, o jogo de Brasília. O Cheirinho, é bom lembrar, que a torcida do Flamengo começou com o Cheirinho porque era o Cheirinho de que o Flamengo ia ser campeão. Isso. E depois, quando o Flamengo perdeu a liderança, perdeu o campeonato, virou uma piada de vascaínos, tricolores, palmeirenses, alvinegros, etc. Olha, não deu nem pro cheiro. Jogadores do Palmeiras no Instagram do Dudu. Paulo mandou fazer a camisa. Isso. Foram 2 episódios, ô Rizek. Fala, Caê. Foi primeiro em 2016 a camisa e tudo mais, que o Dudu até exibiu aí na foto, e depois em 2018, que foi o episódio após o jogo no Maracanã, que foi 1-1, Palmeiras e Flamengo, na ida para São Paulo, passaram pelo Galeão, ali pelo Santos Dumont, em frente à loja do Flamengo, cantando a música do Cheirinho. Tem também um outro fator aí, que é a famosa música da Copinha e do Mundial. A torcida do Flamengo que criou ali no jogo também no Allianz. Então tem toda essa rivalidade entre torcidas, essa provocação aí, que pode ser sadia, mas muitas vezes passa do ponto. Né? Enfim, o adiamento... E essa musiquinha aí desse vídeo do Gabriel. Eles estavam em Lima, cara, quando gravaram isso aí. Em Lima. Tinha acabado de ganhar a Libertadores e deram uma cutucada no Palmeiras. E a discussão agora de bastidor, pelo adiamento ou não da partida, entra como mais um capítulo da rivalidade entre dois clubes que estão brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro nos últimos anos. André. Quem chamou? Eu aqui, André Hernan. Diga, Hernan. Eu conversei com alguns atletas e, assim, até para saber o termômetro do vestiário, qual que é a conversa, a resenha ali de toda essa situação, porque os atletas ontem fizeram uma carta, né? Uma carta contra o sindicato dos atletas que se posicionou favorável até entrar na justiça para o adiamento da partida, né? E os jogadores do Palmeiras, no grupo de WhatsApp deles, conversando ali, decidiram, o Felipe Melo, que encabeçou isso como capitão, fazer uma carta para o Sindicato dos Atletas, dizendo, olha, os atletas profissionais do Palmeiras não são favoráveis a isso que vocês estão pedindo. A gente quer jogar, evidentemente, defendendo o ganha-pão ali do Palmeiras no dia a dia. Mas a conversa deles, entre os jogadores, é muito no sentido de, está tendo toda uma repercussão. Se tiver jogo, independentemente do time que venha jogar contra o Palmeiras, há uma pressão dupla, tripla, até quádrupla em relação ao Palmeiras vencer a partida. Porque se de repente vem um empate, vem um resultado ruim, uma derrota, para um time completamente modificado do Flamengo, os jogadores, os caras lá no vestiário sabem que a pressão vai ser grande. Tá certo. Eu acho que a rivalidade, ela ainda é uma rivalidade que está muito na esfera dos jogadores e dos corpos diretivos. A torcida do Flamengo tem uma rivalidade com o Palmeiras maior do que a torcida do Palmeiras com a torcida do Flamengo. O Vasco não tem conseguido rivalizar, né? O Botafogo não tem conseguido rivalizar e o Fluminense não tem conseguido rivalizar. A torcida do Palmeiras ainda olha para o Corinthians, olha para o São Paulo, olha para o Flamengo também. Mas os olhares de torcedores ainda são diferentes. O rival da torcida do Palmeiras não é o Flamengo.
é o Corinthians. Agora, nos bastidores... Os bastidores e os jogadores, como a gente viu as cenas nos aeroportos. Já que é o assunto... Zé. Fala, Bárbara. Pensando ainda nesse lance de adiamento da partida, estou aqui pensando, né? Então, só para a gente voltar para essa questão do jogo de quarta-feira, por exemplo, a gente adiaria o do final de semana, não sei se o Cauê aí pode falar também, que está bem por dentro acompanhando o dia do Flamengo, mas a partida de quarta-feira seria mantida normalmente, é isso? Quarta-feira, o Flamengo sim. pede o adiamento... Não estou entendendo Bárbara, a coerência do... Fala, Caê. Só para eu entender então, mesmo, o Flamengo... tá? Não é uma pergunta num tom de crítica, porque se a gente está preocupado com quanto esse problema vai se expandir, vai afetar outras pessoas, essa partida de quarta-feira, na minha visão, também teria que ser adiada. Claro. Na minha também. Não Enquanto vejo o surto não estiver controlado no Flamengo, eu não vejo sentido no Flamengo entrar em campo. Como era o Barcelona. Como não deveria ter tido o jogo contra o Barcelona. Enquanto o surto estiver rolando no Flamengo, essa é a minha posição. Não vejo sentido no Flamengo entrar em campo e muito menos em você ter que trazer jogadores da base para conviver com elencos que estão sob um surto de Covid. Está aumentando o universo da contaminação do vírus por causa de um jogo de futebol.